Sejam bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião, beleza? Tudo jóia? Opa, tudo beleza. Pronto aqui para bater mais um papo com você. Quero ver. Vamos? É mesmo? Ih, bem polêmica hoje, né? Mas antes disso, antes de começar mais um super papo com vocês aqui, eu quero pedir, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, gente. Assim mais gente tem acesso aqui ao nosso canal, no Em Pauta, né? E também aos convidados que a gente traz aqui todas as quartas-feiras, né, Flavião? Um mais legal que o outro. É isso aí. Não se esqueça, a gente está lá no Apoia-se esperando vocês, apoia.se/pareponto. Saiba como ser um apoiador do canal e ter benefícios exclusivos. Flavião, aquela pergunta que você já está acostumado, pela sua cara aí, eu não quero nem ver o que está vindo na sua cabeça aí. Tranquilo, eu só fiz lição de casa. Qual é a boa da semana, Flavião? Eu só fiz lição de casa. No último episódio do Em Pauta, você se lembra o que você falou? Você não se lembra? Na verdade, você tinha dito o seguinte, que a gente estava curioso para saber o que a inteligência artificial estava falando da questão da sustentabilidade. Você disse assim, eu vou correndo lá no ChatGPT e perguntar para ele como eu posso ser mais sustentável. Você fez isso? Fiz, sabe o que ele falou? Eu fiz. Ele falou assim, ó, assista semanalmente ao podcast Pare Ponto. Bom, me sai bem, né? É a última frase aqui, é a última frase. Eu fiz isso. Olha só. A pergunta literal que você havia feito era como posso ser mais sustentável? Foi o que eu escrevi lá no chat. E ele disse o seguinte, ser mais sustentável é uma ótima meta. Já te parabenizou, cara. Aqui estão algumas maneiras de começar. O texto é longo. Ele começa com reduza, reutilize e recicle. E aí ele descreve aqui, minimize o desperdício, opte por produtos duráveis e tal. E ele apresenta vários itens e vai colocando na descrição. Eu não vou colocar na descrição de cada um, mas só por curiosidade eu vou dizer aqui. Então o primeiro é reduza, reutilize e recicle. O segundo é economize energia. O terceiro é economize água. Terceiro é opte por transportes sustentáveis, vale para quem está assistindo, hein? Compre de forma consciente, reduza o consumo de plástico, cultive uma horta ou jardim, informe-se e eduque os outros. E aí, por fim, ele coloca um lembrete. Lembre-se de que pequenas ações do dia a dia podem ter um impacto significativo quando somadas. Começar com uma mudança de cada vez é um bom começo. Olha só, hein? Eu trouxe essa pesquisa aqui para fomentar a nossa discussão, porque a gente tem falado bastante de inteligência artificial. Falamos nas últimas conversas que nós tivemos aqui. Algumas vão ao ar, inclusive, falando da importância da inteligência artificial em outras áreas específicas. E eu confesso que eu não tinha me atentado para esse tipo de pesquisa. E achei muito curioso. Eu gostaria de saber o que você achou da resposta do... Eu achei demais, assim, eu fico feliz porque a gente tem trazido, né, humanos que têm discutido isso o tempo todo com a gente, né? E acho bacana até fazer um paralelo, cara, que muitos dos humanos que vieram aqui falaram muito dessas coisas, a gente até recebeu comentários, isso aí é exagero, isso aí estão fazendo um sensacionalismo em cima disso, né? Estão exagerando. Sobre a inteligência artificial ou sobre a sustentabilidade? Sobre essas dicas mesmo, de ser sustentável, consumo sustentável, reciclar e tudo mais. Poxa, agora vamos falar o quê? Que a inteligência artificial também tá exagerando, né? Então, assim, eu acho muito bacana isso, embora, né, não seja tão... Eu não li tudo, né? Mas me parece que não seja tão profundo ainda de informações, né? Mas é algo também que canais como o nosso, né? Porque o ChatGPT não é uma coisa que está lá definitiva, né? Ele se alimenta de... Toda a inteligência artificial, na verdade, se alimenta do conteúdo que é compartilhado pelas pessoas nas redes e tudo mais. E eu espero que em breve, né? O Pare Ponto aqui, todo o conteúdo que a gente tem trazido para vocês, também contribua aí para que essa inteligência artificial acumule aí mais conteúdo, né, para compartilhar com a gente. Mas eu achei um ótimo começo, é um pontapé muito bacana para quem ainda não deu esse primeiro passo. Eu acho uma oportunidade para a gente trazer quem está assistindo a gente para essa história, para a conversa, na verdade. Porque eu não sei até quanto, eu não sei o quanto a inteligência artificial adapta a resposta ao ouvinte, ou a quem está perguntando. Eu não sei se ele respondeu o que eu queria ouvir com base... nas minhas pesquisas, no histórico que eu tenho, não sei. Confesso que eu não tenho essa informação e essa capacidade de análise dessa ferramenta. Mas eu gostaria de saber, se você fizer essa mesma pergunta ou perguntas semelhantes, quais são as respostas
que o chat vai trazer para você, para mim, se as respostas são as mesmas. Porque, no final das contas, o que a gente tem discutido de inteligência artificial, não só de inteligência artificial, mas na sustentabilidade, no ESG, na convivência como um todo, é que o que importa são as interações pessoais. Então, eu não sei se a inteligência artificial já se deu conta disso. E se ela, no final das contas, está usando o viés de confirmação para dizer, você quer ouvir isso? Então, de positivar, né? De positivar, exatamente. Eu não sei se eu fosse uma pessoa... A gente poderia depois desdobrar em outras perguntas isso daí. Né? Eu já fiz algumas. De um olhar mais crítico, um olhar mais sensacionalista. Vou até contar um caso muito rápido aqui. O meu super amigo, Luiz Joly, que inclusive fez o livro do Chaves comigo, ele colocou lá assim, faça uma crítica sobre o livro do Chaves, escrito por Fernando, Luiz Joly e tudo mais, né? E daí foi uma... delícia de ler. Tá vendo? Nossa, o ego foi lá em cima, né? Depois ele fez a pergunta. Agora, faça uma crítica do livro sendo um crítico ferrenho, aquele cara que vai muito crítico mesmo, né? Nesse aspecto. Daí me fez mal ler, cara, porque o cara destruiu o livro. Então, eu acho que tem... É aquilo que você falou, ele pergunta muito o que a gente quer ouvir, né? Então, eu tentei, quer ver? Olha só, eu tentei ludibriar o chat também com uma pergunta. Eu falei assim, ó, minha pergunta, não é bobagem eu adotar hábitos sustentáveis se todas as demais pessoas não fazem o mesmo? Veja a resposta do chat para mim. Não é bobagem adotar hábitos sustentáveis mesmo que outras pessoas não o sigam. Cada ação individual importa e pode ter um impacto positivo no meio ambiente. Além disso, ao adotar esses hábitos, você pode influenciar outras pessoas ao seu redor, incentivando-as a fazerem o mesmo. A mudança começa em nível individual e, ao fazer sua parte, você está contribuindo para um futuro mais sustentável. Lembre-se de que cada pequeno passo conta. Falei, gente, olha aí. Eu acho que o ChatGPT está assistindo ao Pariponto. Pô, já vamos entrevistá-la? Não é isso? Então, me convidar. Para a gente não convidar o ChatGPT para uma entrevista, eu acho que o desafio está lançado. Eu acho que é interessante a gente testar essa ferramenta. Eu não sei. É um alento, de qualquer forma, ter esse tipo de resposta para esse tipo de pergunta, mesmo quando a pergunta vem com viés negativo e ele consegue transformar isso numa positividade. Eu acho isso muito interessante. Porque, no final das contas, é o que a gente está querendo mesmo, que as ações individuais se perpetuem, né, se proliferem. Eu acredito muito nisso. Mas eu não sei se isso é um viés da própria ferramenta. Eu acho que para quem quer começar a dar esse primeiro passo de ter uma vida mais sustentável, Flávio, eu acho assim, uma baita ferramenta. Inclusive que, conversando com muitos psicólogos, assim, né, quando se trata de mudança de hábito, a gente não gosta, principalmente no início, de ficar compartilhando com as pessoas, né, o que está rolando e tal. Então, de repente, faz uma pergunta lá. Eu tenho muita dificuldade de mudar tal hábito relacionado a consumo consciente ou de uma alimentação mais saudável. O que você indicaria para eu começar? De repente, tem uma resposta aí, né, para você começar com você mesmo e depois até compartilhar com as pessoas se rolou, deu certo ou não, tal. Então, de repente, nesse momento que é muito seu, né, muito individual, de você tomar essa primeira atitude, dar esse primeiro passo, o companheirão pode ser o ChatGPT, por que não? Pode ser. Várias perguntas aparecem pra gente quando a gente posta algum conteúdo nas redes sociais, dizendo, poxa, eu queria saber mais coisa a respeito desse assunto. Quando vem a pergunta direta pra gente, a gente sempre responde na medida do nosso conhecimento ou a gente indica alguma referência e tudo mais. Mas o chat é uma nova referência para isso que me parece ser interessante. Agora, de fato, eu gostaria que essas pesquisas aparecessem pra gente, que vocês fizessem, trouxessem pra gente. Seria muito interessante para a gente saber, na verdade, como é que isso aqui está se desenvolvendo, está caminhando. Eu ainda acho que, em algumas situações, as respostas podem ser distintas. Não sei, é só uma impressão. Você sabe que eu não sou o pessimista da dupla aqui, mas eu ainda estou com o pé atrás com a tecnologia. Mas tá desconfiado. Eu estou desconfiado. Tentei de novo. Ó. ESG, pergunta minha. ESG é um pretexto para as empresas continuarem a poluir, a explorar trabalhadores e a destruir o meio ambiente? Olha só o que eu perguntei. Ele colocou assim, ESG refere-se a um conjunto de critérios utilizados para avaliar o desempenho das empresas em relação a questões ambientais, sociais e governança. Até aí, nenhuma generalista, novidade. Né? Embora existam casos em que empresas podem usar práticas de ESG como pretexto para encobrir suas ações prejudiciais, o objetivo central do ESG é incentivar as empresas
adotarem práticas mais sustentáveis. E por aí vai. Aí ele fala outras coisas e diz o seguinte: no entanto, é importante reconhecer que nem todas as empresas abraçam totalmente os princípios do ESG. Algumas podem tentar utilizar o ESG como estratégia de marketing para melhorar sua imagem, sem fazer mudanças reais em suas operações. Por isso é crucial que haja transparência e fiscalização adequada para garantir que as empresas estejam realmente comprometidas com a sustentabilidade e responsabilidade social. O movimento ESG está ganhando cada vez mais importância. Caramba, tá fazendo juízo de valor. É. Ganhando cada vez mais importância e muitos investidores, consumidores e reguladores estão exigindo maior responsabilidade das empresas. É fundamental que todos os atores envolvidos continuem a pressionar por ações efetivas a fim de garantir que o ESG seja mais do que apenas uma fachada e que as empresas realmente adotem práticas mais sustentáveis. Um statement aí, né, como gostam de dizer. Tá vendo só? Então assim, não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, é o ChatGPT que está falando. Fica a dica que a gente já falou muito aqui, que ESG, sustentabilidade, são coisas que têm que ser genuínas, né? Então você que trabalha com isso, meu querido jovem, não vai usar o ChatGPT para dizer como que eu começo a ser ESG aqui na minha empresa. Use como a gente falou, né? Para conhecer aí, de repente, alguma tendência. ChatGPT me mostra um case bacana e tudo mais, né? É isso. Mas isso é importante dizer, né? Que não vai tirar esse trabalho, né? De expertise mesmo, né? Da inteligência humana de criar de acordo com o propósito de cada empresa. A inteligência é a interação humana. Na verdade, a relação do ser humano com o próprio ser humano e da relação do ser humano com o ambiente em que ele vive é que nascem os problemas e as soluções. Muito bom. Então agora a gente fica aguardando vocês. Escrevem aí pra gente o que apareceu na sua pergunta aí para o ChatGPT, o que você perguntou sobre sustentabilidade, sobre melhorar os seus hábitos, conta pra gente. E vamos continuar esse papo aí, que tem essa pauta, como a gente costuma dizer, tem cauda longa. Né? Perfeito. E eu tô aprendendo aqui com minha inteligência natural. Muito bem. Flavião, obrigado por mais um papo aqui no Em Pauta. A gente agradece vocês que acompanharam. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilha geral e procura a gente no Apoia-se. A gente está aí no link da descrição e vem participar com a gente como apoiador. Eu sou o Fernando Tuller. Sou Flávio Fernandes Salles. E esse foi o Pare Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.